Olá a todos. Como havíamos combinado na sala de aula, eu vou estar disponibilizando os vídeos, do nosso primeiro exercício de algoritmo, aquele bem básico, que diz respeito a você conhecer um pouco mais das variáveis e dos erros que você tem que tomar cuidado, na hora de criar o seu algoritmo. Então vamos abrir aqui o nosso programa, que é o Dev Pascal, que é o programa que a gente vai utilizar nos nossos algoritmos. Então só um lembrete. Então a gente pode perceber que a fonte aqui que é utilizada, ela tem um tamanho até razoável, Mas caso você queira mudar o tamanho da fonte, vai vir nessa opção aqui, Environment Options. Clica aqui e vem nessa parte aqui, Editor. E aqui você pode colocar a fonte maior ou menor. Pode escolher um tipo de fonte, pode escolher a cor, entre outras coisas que você pode estar mudando aqui. Ok, então vamos dar início. A nossa primeira lista de exercícios é essa daqui, que basicamente é para a gente treinar a questão do Portugal, que é bastante importante para você entender a estrutura lógica do algoritmo. E a outra parte é você construir esse algoritmo no programa, no software, que é o Dev Pascal. Na sala de aula nós já fizemos tanto a parte do software, propriamente dito, quanto também no Portugal. Então isso ficou bastante claro. Mas como essa parte de lógica de programação é uma coisa que a maioria de vocês não viu ainda, eu achei interessante colocar isso em vídeo para que vocês pudessem acessar e assistir quantas vezes quisessem, Muito bem. Então vamos ao nosso primeiro exercício. A nossa primeira questão aqui, que é bastante simples. O que ele pede aqui? Construa um algoritmo utilizando o português estruturado que receba o nome e o salário de uma pessoa e mostre essas informações. Então, como a gente já fez na sala, tanto a parte do software quanto a parte do Portugal, nessa aula aqui eu vou estar simplesmente fazendo a questão do software, aqui no Dev Pascal. Então vamos aqui. Então a primeira coisa que a gente faz quando você inicia um programa é o que? Você colocar o nome dele, Então nós colocamos aqui Program e você vai escolher o nome. Então, como é para pegar o nome e o salário de uma pessoa, a gente coloca aqui programa, nome, salário e finaliza com um ponto e vírgula. Ok. A próxima parte é o que? Declararmos as variáveis que a gente vai utilizar. Declaramos as variáveis assim, Nós sabemos que o nosso programa vai fazer o que? Pegar o nome e o salário de uma pessoa e mostrar essas informações. Ok. Então a gente já cria as variáveis já bem semelhantes aos valores que elas vão pegar, para a gente já conseguir entender isso de forma mais fácil. Então nós temos aqui a variável nome e a variável salário. Só que lembrando, pessoal, nós precisamos pegar o nome e o salário de uma pessoa. Só que nós já sabemos que o quê? Que nome é um tipo de dado string, caractere. E salário é do tipo real. Então nós não podemos colocar tudo junto aqui. Nós temos que separar, Onde a gente vai fazer dessa forma aqui, Nome é do tipo string, ponto e vírgula. E salário é do tipo real, ponto e vírgula também. Então aqui nós temos já as nossas duas variáveis declaradas. Próximo passo é o que? Colocar o begin, que é o início, E nós já colocamos aqui o end aqui embaixo, para que nós não esqueçamos de fazer isso depois. Então, por padrão, a gente já põe ele aqui, para não ter perigo de esquecer. Ok, então já colocamos o nome no algoritmo, declaramos as variáveis que a gente vai usar, Agora a gente precisa colocar os componentes para fazer o que? Para mostrar uma informação para o usuário e através dessa informação ele digitar o que nós
pedimos a ele. Então, como nós já sabemos também, o comando é o que? É o write-ln. Esse comando é utilizado para quê? Simplesmente exibir alguma coisa para o usuário. E como a gente vai exibir um texto, né, um texto informativo, a gente coloca as aspas simples, para o que nós colocarmos aqui, ele interpretar como se fosse um texto. E aqui nós vamos colocar digite, né? Digite o seu nome, por exemplo, né? Digite o seu nome. E depois nós precisamos colocar um outro componente aqui, que é o read-ln. Ou seja, um componente serve para quê? Para exibir a informação que está aqui, né? E esse texto. E o outro componente para quê? Para armazenar o que a pessoa digitou, é o read-ln. Então aqui nós colocamos o que? A variável nome, né? Ou seja, quando a pessoa digitar o nome dela, através dessa informação, o nome vai ficar armazenado aqui dentro. Então, só para fazer um teste, né, a gente pode pegar aqui, ó, e tentar compilar aqui, ó. Então, aparentemente aqui a gente percebe que ele não deu nenhum erro, não mostrou nenhum erro. E a gente pode estar executando, né? Olha só, digite o seu nome. O que aconteceu? O que nós digitamos aqui dentro do comando write-ln simplesmente ficou exibido aqui. Ou seja, qualquer coisa que eu vier a digitar aqui dentro é o que vai ser exibido aqui, ó. Ok? Muito bem. Então o próximo passo é o que? Pegar agora o salário da pessoa. Então nós vamos usar a mesma estrutura que foi feita aqui, ó. Inclusive nós podemos até copiar ela e colocar aqui embaixo, só que mudando, né? Em vez de colocar o nome, colocar aqui salário, né? E aqui também, aqui em vez de ser nome é salário. Ok. Então agora nós temos a informação aqui para pegar o nome, né? E o salário da pessoa. Então vamos compilar aqui para ver se está tudo certinho. Não deu nenhum erro, né? Vamos executar. E ele já traz aqui pra gente, ó. Digite o seu nome. Então se eu colocar meu nome aqui, por exemplo, ó, Erasmo, agora automaticamente ele já traz a próxima informação, ó, que foi colocada. Digite o seu salário. Então vou colocar aqui o salário aqui, ó. Só que quando eu aperto Enter, o que acontece? A nossa tela aqui desaparece. Por quê? Porque é necessário colocar outros comandos que vão fazer essa informação que foi armazenada nas variáveis ser exibida. Então como que a gente faz isso? Precisamos colocar aqui o mesmo comando que é o write-ln, que é o comando que mostra alguma coisa. Então vamos usar esse mesmo comando, né? Um para mostrar o nome que foi digitado e outro o salário. Então vamos colocar ele aqui, ó, write-ln, ponto e vírgula no final, e aqui nós vamos colocar a informação, né, para a pessoa. O nome digitado foi, né? Só um detalhe. A variável, ou seja, o que está trazendo o nome que foi digitado, vai ser essa variável aqui, ó. É a variável nome que está armazenando o nome da pessoa. Ou seja, então para mim exibir o que essa variável está armazenando, eu preciso colocar ela aqui dentro, ó. Então eu coloco essa variável nome aqui dentro. Só que, por exemplo, dessa forma como eu coloquei aqui, ele vai dar um erro. Vendo? Mostrou um erro. Então quando a gente clica continuar e olha aqui embaixo, ó, fatal syntax erro, né? Quando a gente clica, ele mostra onde é que está o erro. Então o erro está nessa linha aqui, ó. Por quê? Em programação existe uma coisa chamada concatenação, que é o procedimento para você juntar duas coisas. Então o que eu estou fazendo aqui?
eu estou colocando uma variável junto com o texto. Então eu preciso de algo aqui para que as duas se juntem. No processo de concatenação, aqui a gente vai usar uma vírgula. A vírgula vai fazer o que? Ela vai fazer a concatenação entre a variável, que seria o valor que ela traz, e mais o texto. Então, se nós compilarmos aqui agora, o erro sumiu. Então, a mesma coisa que a gente fez com o nome, vamos fazer com o salário. Então, o salário, vou colocar aqui, ó. Salário digitado foi, e aqui colocamos salário aqui, ó. Muito bem. Vamos compilar. Então não deu nenhum erro. Vamos executar. Então aqui podemos digitar o nome, ó, e o salário. Só que quando eu aperto o Enter, o que acontece? A nossa tela some novamente. Por quê? Ela precisa de um outro comando para que ela mostre. Porque os comandos que nós colocamos aqui são para quê? Para mostrar as informações, né? E outro para mostrar essa informação que foi colocada aqui dentro. Só que falta ainda um último comando para que a tela fique disponibilizada para a gente visualizar. O comando é o readLN, esse aqui, ó. Então, colocando esse comando aqui, a tela vai ficar parada para a gente ver. Então, executo, ó, sem nenhum erro, e vamos aqui. Então, vamos colocar aqui salário. Então, automaticamente, olha só, o nome digitado foi Erasmo Sanches e o salário digitado foi esse aqui. Nessa questão do salário aqui, ó, para não ficar essa quantidade de casas decimais, o que a gente faz? A gente controla a questão das casas decimais com esses comandos aqui, ó, 2.6, 2.2, ou seja, 6 vai ser a quantidade de casas decimais do lado esquerdo e o 2 as casas decimais do lado direito. Como assim? Vamos executar para ver aqui. Vamos colocar aqui rapidinho. Tá vendo? O 6 diz respeito à quantidade de casas decimais do lado esquerdo, né? Essa parte aqui do lado esquerdo do ponto, né? E o 2 diz respeito às casas decimais do lado direito, ou seja, tanto que a gente pode ver que aqui só tem duas casas decimais, ó. Ok? Outra coisa interessante que a gente pode estar falando desse algoritmo, que é bem simples, é com relação aos erros que acontecem. Então, às vezes, quando a pessoa esquece de colocar um ponto e vírgula, por exemplo, e compila, ele vai mostrar esse erro aqui, ó. Então, a pessoa às vezes fica procurando o erro e não consegue achar. Então, a dica que a gente sempre passa para a pessoa é o quê? Sempre que acontecer um erro, busque nessa parte aqui, ó, tente localizar aqui, ó, que ele vai mostrar o erro para você, ó. Ele está dizendo que é um erro de sintaxe. Então você clica aqui, ó, ele vai mostrar aonde que está o erro. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ele mostra que o erro é nessa linha. Só que, por exemplo, nós sabemos que o erro está aqui. Ou seja, quando a gente coloca um ponto e vírgula, o comando ele não prossegue, né? Ou seja, então por conta de faltar um ponto e vírgula na linha superior, o erro é mostrado aqui. Então nós vamos aqui e colocamos o ponto e vírgula, e ele mostra que não tem mais erro. Ou seja, se eu esquecer um ponto e vírgula, se eu esquecer os dois pontos aqui, ó, que é para mim declarar a variável, ele vai mostrar um erro, erro de sintaxe. Então sempre quando for erro de sintaxe, procure ver essa questão dos dois pontos, ponto e vírgula, né? Por exemplo, se eu esquecer um ponto aqui, ó, ele vai mostrar um erro, erro de sintaxe. Então, sempre quando for um erro de sintaxe, procure verificar o ponto e vírgula, né? A aspas aqui, por exemplo, se eu esquecer, ó, ele vai mostrar o erro, ó.
Aqui ele falou que é erro de string, ou seja, então está faltando isso aqui. No mais, pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo. Então vamos aí depois corrigir todos os outros exercícios e apontar os erros para estar ajudando vocês. Então por enquanto, né, é só isso. E até a nossa próxima videoaula. Tchau para vocês.